Olá, meus amigos, muito boa tarde. É o programa Promessas que está chegando na sua casa através da TV Alfa. E hoje, como eu disse, você não poderia perder esse programa. O programa está muito especial. Nós vamos falar de missões. A Igreja Assembleia de Deus Promessas realiza mensalmente um culto destinado para falar de missões. Toda a arrecadação do culto é enviada para o campo missionário. A Igreja Promessas firmou aí uma parceria com a Semadem, da Igreja Assembleia de Deus em Marília, Pastor Elande. Nós vamos mostrar aí um pouquinho do que está acontecendo nesses cultos missionários. Você sabe o que é missões? Você sabe como são feitas as missões? Como os missionários fazem missões? Hoje nós vamos apresentar para vocês um pouquinho aí a respeito desse universo de missões. Nós tivemos aí uma missão muito especial realizada através do jovem Vinícius, o jovem aqui da Igreja Assembleia de Deus Promessas, que foi para o país de Moçambique, lá na África, e muito mais para você que está acompanhando o programa Promessas. Você fique ligadinho, porque já já nós voltamos com muito mais para você. Mesmo Jesus que andou em Jerusalém, mesmo Jesus que andou pela Judeia, mesmo Jesus que andou em Jericó, Ele é o mesmo. É o mesmo Jesus que está aqui agora. É o mesmo Jesus que está aqui agora. Quantos creem nisso? Sara-me, cura-me. Uma palavra que saia do teu trono de amor. Filho de Davi, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Assim como Bartimeu, quero ser curado. Jesus, Jesus, Jesus. Tua voz, toma o teu leito e anda, a tua fé te salvou. Toma o teu leito e anda, a tua fé te salvou. Cante conosco. Mesmo Jesus que andou em Jerusalém, mesmo Jesus que andou pela Judeia, mesmo Jesus que andou em Jericó. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. É o mesmo Jesus que está aqui agora. É o mesmo Jesus que está aqui agora. Sara-me, Sara-me, Sara-me.
salvou. Filho de Davi, filho de Davi. Tenha compaixão, 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 compaixão. Assim como nasce meu, quero ser curado, Senhor. Jesus, quero ouvir tua voz, ouvir tua voz. Toma o teu leito e anda, tua fé te salvou. Toma o teu leito e anda, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Diga isso comigo. Tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Yeah, yeah, yeah. Feche seus olhos e diga isso. Tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Tua fé, yeah, yeah. Muito bem, meus amigos, a Igreja Assembleia de Deus Promessas realiza uma vez por mês o culto missionário. Nós recentemente firmamos uma parceria missionária com a Semadem, é uma secretaria de missões da cidade de Marília. O pastor Elande, que é o presidente aí da Semadem, que envia missionários para alguns estados do território brasileiro, para fora da nação também, e esses missionários sobrevivem através dessas ajudas, né? Esses recursos que as igrejas lhes enviam. Então a Igreja Assembleia de Deus Promessas, preocupada com o campo missionário, contribui com ofertas voluntárias, ofertas de amor, para que esses missionários continuem a pregar o evangelho, o ano aceitável do Senhor. E durante esse culto missionário são falados muitos assuntos, alguns relatórios são prestados, as pessoas conhecem um pouco mais do que são missões. Nós vamos mostrar ainda hoje no programa a missão que o jovem aqui da igreja realizou no país de Moçambique, lá na África. Nós temos também uma entrevista que nós vamos exibir agora com a Companhia Judá. A Companhia Judá é um grupo de dança que realiza algumas missões na nossa cidade, em algumas escolas, em algumas empresas. Então você vai acompanhar aí a entrevista que realizamos com a Companhia Judá. E agora nós estamos aqui também com a Companhia Judá. Companhia Judá que realiza missões também, né? Faz missões na cidade, faz missões em empresas, faz missões em escolas também. O que é fazer missões para o Grupo Judá? Missões pra gente é, acima de tudo, o nosso chamado. Nós temos tentado levar a palavra de Deus através da dança, do teatro. E eu acho que fazer missões não é só a gente ir para a África e ir para fora. A gente pode fazer missões no nosso bairro, nas nossas escolas aqui dentro da cidade, em empresa, em todo lugar onde não tem pessoas, onde tem pessoas que não conhecem a Jesus, ali você pode fazer missões. Então, dentro da nossa casa a gente pode fazer missões. Eu acho que é isso que a gente tem que pôr na cabeça, que missões a gente pode começar fazendo dentro de casa. E o Grupo Judá, alguns tempos atrás, estiveram ali na cidade de Taquarituba, que infelizmente passaram por essa situação tão difícil, estão se recuperando. O prefeito já disse que demorará anos para se recuperarem. Como foi a passagem ali do Judá na cidade de Taquarituba? A gente conquistou muitos amigos lá, a gente se fala sempre. Eles estão muito abalados, mas eu acho que o que Deus já começou a fazer lá
é o que tem motivado eles a ir para frente. Eles estão vendo a soberania de Deus agora, estão vivendo o sobrenatural de Deus. Deus tem suprido as necessidades deles lá. A chama já foi acesa em Taquarituba, né? Já. E agora essa chama se alastrará por toda a cidade. Isso mesmo. Eles estão confiantes em Deus, bastante. Missões são realizadas através dos joelhos que se dobram, das mãos que contribuem e dos pés que vão. Eu estou aqui com o jovem Vinícius, o Vinícius que esteve realizando uma viagem missionária no país de Moçambique, na África. Muito boa tarde, Vinícius, tudo bem? Boa tarde, David, tudo bem, sim. Como é que foi? Como surgiu? Qual foi a visão de Deus para a sua vida para estar indo para o país de Moçambique? David, já desde a minha adolescência, Deus havia falado sobre missões, sobre a vontade que Ele tinha, que eu fosse para o campo, que eu contribuísse de alguma forma. E a partir do momento que eu conheci a missão África ao Aieso, que está instalada no país de Moçambique, ao sul da África, Deus colocou o desejo e foi dando as possibilidades através de estratégias para que eu pudesse estar indo lá visitando e colaborando para conhecer. E o que você encontrou nessa viagem? Eu encontrei uma realidade muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, tanto dentro das igrejas quanto fora das igrejas, tanto nos grandes centros das cidades, que são bastante diversificados em relação ao Brasil, mas principalmente uma realidade de que precisa de ajuda, de um país, de um povo que precisa de ajuda. Qual é a necessidade de fazer missões além fronteira, fora do nosso país? Existe uma diferença em missões nacionais e missões mundiais? Eu acho que o grande aspecto da missão transcultural é que o próprio Cristo disse que o Espírito viria e os discípulos deveriam não somente ficar na Judéia e em Samaria, mas também irem até os confins da terra. E eu acho que esse é o principal foco, de que nós, um país que às vezes tem uma certa condição melhor e que é um celeiro de pessoas que podem ministrar, de teólogos, de pregadores do evangelho, também possa fazer a diferença não só dentro do território, mas também a nações que têm um menor acesso a esse tipo de formação ministerial. E para todos os nossos amigos que estão acompanhando o programa Promessas, Vinícius, conta aí um pouquinho o que marcou você nessa viagem missionária, qual foi a ideia, o propósito dessa viagem missionária sua? Durante os dias de 13 a 25 de setembro, David, eu estive ministrando, a gente realizou essa viagem até Moçambique. O propósito dela foi poder dar aulas de negócios para os alunos que lá dentro da missão África ao Aieso, na cidade de Nacala, Porto, ao norte do país de Moçambique, eles recebem aulas de formação vocacional. São alunos que já passaram pelo curso bíblico, ou seja, eles já têm uma formação como obreiros, já têm cidades onde existem igrejas esperando pela formação deles para que eles possam atender essas comunidades como obreiros de lá, e eles também recebem essa formação para que eles possam ter um sustento, para que eles não dependam da oferta da igreja local para eles poderem se manter, já que normalmente essas cidades, essas localidades, elas têm poucos recursos para poder manter um obreiro. Essas pessoas, esses jovens, eles recebem formação, a maioria deles tem até 25 anos, mas existem alguns casos de pessoas mais velhas. Eles têm a formação tanto de profissionais para fazer concertos em gerais dentro de uma casa, como seria aqui no Brasil a profissão de marido de aluguel, ou de formação de marceneiros para fazer móveis, e dentro desses cursos eles têm as matérias de gestão de negócios, e na gestão de negócios eu pude contribuir com a minha formação na minha faculdade. Eu pude também dar algumas dicas, algumas técnicas de administração de negócios, de gestão, de métodos para fazer um produto. Seria isso. E o que você trouxe de mais emocionante de toda essa viagem? Qual a imagem que você nunca mais vai se esquecer dessa missão que você realizou em Moçambique? Eu não tenho dúvida que existem várias imagens que vão ficar marcadas. Foi a primeira viagem internacional da minha vida, em questões gerais, mas principalmente por se tratar de missões, existem duas imagens que não vão sair dificilmente da minha cabeça. Que uma é a imagem do primeiro culto que eu fui numa igreja lá em Moçambique, na cidade de Muzuane.
Foi algo extraordinário, porque é uma ordem litúrgica totalmente diferente da que a gente está habituado aqui no Brasil. A forma com que as pessoas e o vigor com que as pessoas adoram a Deus, se dedicam totalmente, integralmente a Deus, mesmo em meio a pessoas que têm tantas dificuldades, pessoas que andaram horas a pé para chegar no culto e vão ter que andar ainda horas, elas não se importam com a roupa que estão vestindo, não se importam se vão ficar suadas, se vão ficar cansadas, elas se entregam totalmente a Deus durante horas em louvor e adoração, para só depois se sentarem para ouvirem a palavra. E eu acho que a segunda imagem que fica foi do campo de refugiados que eu pude visitar, o maior campo de refugiados da África Austral, ou seja, de todo o continente africano abaixo do deserto do Saara. É o campo de refugiados que mais abrigam pessoas que fugiram de seus países por questões de religião, de perseguição à religião, questão de guerra ou questões mesmo de pobreza. E esse campo de refugiados você podia ver pessoas que estavam totalmente sedentas de atenção. Porque o simples fato de uma pessoa estranha, uma pessoa diferente passar por lá, como foi o meu caso, as crianças correm, você manda um tchau, elas respondem, elas querem tocar em você, elas querem pegar em você, e aquilo realmente tocou meu coração. Você disse aí a respeito de alguma resistência, né, religiosa. Nós sabemos aí da dificuldade também espiritual, quando você decidiu colocar no seu coração em fazer missões. Você sente alguma resistência espiritual, alguma batalha espiritual durante essa viagem missionária? Olha, particularmente não. Existem alguns casos, eu tive acesso a pessoas que disseram que ocorreu isso, mas diretamente a mim eu não senti nada. Não sei se foi pelo caso de ter tentado planejar ao máximo essa viagem com antecedência, planejamento tanto aqui no Brasil quanto lá em Moçambique, mas o que você tem acesso, e você ouve bastante, é de histórias que realmente existem bruxos na região. Na África, realmente a bruxaria das religiões de origem africana é muito grande, e também na região onde eu estava, que era o norte do país, existem muitos muçulmanos. Então no evangelismo, quando você vai convidar alguém para participar de um culto, para participar de uma atividade ou para ouvir falar de Jesus, a questão do islamismo é muito forte. Vinícius, qual é a importância de um culto missionário? Eu acho que a importância do culto missionário é centralizar informações que possam formar nas pessoas, nos membros de uma igreja, a capacidade delas entenderem missões e delas terem a real dimensão do que é fazer missões. Não é suficiente um culto por mês para que as pessoas realmente façam missões, para que uma igreja, que é um todo reunido, possa dizer, fazemos missões. O culto missionário, ele é simplesmente um local que reúne todas essas informações do campo missionário para que as pessoas possam, de uma forma resumida, adquirir essas informações. Mas o culto missionário, fazer missões, é todo dia, é todos nós. Muito obrigado, Vinícius. Deus abençoe sua vida e que esse desejo missionário continue ardendo cada vez mais sobre o seu coração. Amém. E à medida que realizamos missões, novas pessoas vão surgindo dentro do corpo de Cristo, a igreja, e preocupado com recebermos essas pessoas que estamos ganhando através de missões, evangelismo, a Igreja Assembleia de Deus Promessas está crescendo cada vez mais na nação brasileira. E recentemente, essa semana, o nosso pastor presidente, pastor João Alexandre, esteve inaugurando mais uma Igreja Assembleia de Deus Promessas, agora no estado do Mato Grosso, precisamente na cidade de Rondonópolis. Você vai assistir agora uma entrevista que o nosso pastor presidente João Alexandre fez com o pastor titular da igreja de Rondonópolis, o pastor Ducindo. Acompanhe aí essa entrevista. Nós estamos aqui com o pastor Ducindo, que é o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Promessas, aqui na cidade de Rondonópolis, no estado de Mato Grosso. E eu gostaria de perguntar, pastor Ducindo, um culto muito abençoado, primeiro culto oficial hoje como Assembleia de Deus Promessa. Como está o seu coração e a expectativa aí para esse novo desafio aí diante desse povo abençoado? Pastor João Alexandre, para mim, eu não sei, eu estou em estado de graça, essa aqui é a verdade, eu estou em estado de graça. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz assim, que a alegria do Senhor, nossa força é. E eu estou realmente tomando força, porque eu estou em estado de graça, com muita alegria, e o culto hoje
hoje, de fato, representa o que Deus tem me mostrado em sonhos, do que será, de fato, esse grande trabalho, o Ministério Promessas aqui no Rondonópolis. Amém. Eu queria que você deixasse aí um abraço especial ao pessoal que está nos assistindo, tanto na igreja quanto no programa Promessas em Botucatu. Queridos, a todos os irmãos de Botucatu, e por que não dizer a todos os irmãos do Ministério Promessas, eu estou, de fato, feliz. A minha expectativa era muito grande de que os pastores viessem aqui, e eu tenho certeza que outros pastores gostariam de estar aqui hoje para ver o que está representando para Rondonópolis o trabalho. A nossa expectativa era começar na garagem de casa. Começamos de fato na garagem de casa, fizemos 2 cultos na garagem de casa, mas não sabíamos o que Deus estava nos preparando. Você viu todo esse salão aqui, para os irmãos terem uma ideia, nós temos um estacionamento para 80 carros aqui. É uma coisa tremenda, uma coisa maravilhosa, o que representa muito para esta cidade. Então, com isso eu quero deixar o meu grande abraço, primeiramente ao Deus soberano, que eu tenho certeza que Ele de fato tem me abraçado, e esse abraço dele é tremendo, e o abraço a todos os queridos irmãos do Ministério Promessa, a todo o ministério, os pastores. Grande abraço a todos vocês, e que Deus em Cristo continue abençoando grandemente o pastor Marcos Rulli, pastor João Alexandre, pastor Marco Aurélio, e por que não dizer a todos os pastores. Meu grande abraço e a paz do Senhor a todos. Nosso mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Chegar, nosso mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas, declare, e tem poder pra salvar vocês. Poder pra salvar. Pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas, e tem poder pra salvar. Ele é poderoso pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Declare, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor. Levanta suas mãos e declare: Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Mais uma vez declare: nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Glorificado seja o nosso Deus. Aleluia. E agora é um momento muito especial do nosso programa. É o momento em que Deus quer falar com você. Reúna-se aí com toda a sua família, sente aí na frente do seu televisor e acompanhe esta mensagem de Deus para o seu coração. Marcos capítulo 5, verso 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele.
Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos é conhecido pelo acontecimento que se deu nas províncias de Gadara. A Bíblia Sagrada diz que Jesus passou para o outro lado com os seus discípulos. E as províncias de Gadara era uma confederação de 10 cidades, chamada Decápolis. Esta província, ela foi habitada pelos gregos. E embora alguns judeus fazerem parte desta região, esta região, eles tiveram o privilégio de cunharem a sua própria moeda, e eles eram quase que, meio que emancipados, embora eles terem que prestar obediência ao Império Romano, pagar tributos a eles, e até eles estar favoráveis no tempo de guerra. Todavia, eles viviam num sistema meio que emancipados, por isso chamado a Decápolis, uma confederação de 10 cidades que tinham um costume diferenciado, porque lá tinha uma colônia de gregos que dominavam aquela região, né, e que eles faziam com que o comércio ali desfrutasse de algumas benéfices. Tinha uma posição um pouco privilegiada, conceituada, um povo bastante privilegiado, embora também, principalmente a região de Gadara, eles serem muito assolados pela guerra, por causa da região onde morava, e o percurso, né, das pessoas que navegavam, que passavam por aquela região, certamente eles eram alvo fácil dos inimigos em tempos de guerra. De forma que esta província de Gadara, ou as cidades de Decápolis, essa confederação de 10 cidades, elas habitavam ali inúmeras pessoas. Um grande número de pessoas habitavam nesta cidade. E Jesus, em um determinado momento do seu ministério, ele foi a esta cidade. Em outras passagens nós vimos que Jesus curou um mudo e surdo na cidade, numa dessas cidades da Decápolis. Todavia, queridos, o incidente que marcou a ida de Jesus a estas províncias de Decápolis foi exatamente a província dos Gadarenos. A Bíblia Sagrada diz que logo quando Jesus intenta, no propósito de ir para o outro lado, nas províncias de Gadara, a Bíblia Sagrada diz que, e eu entendo, queridos irmãos, que Jesus, já sabedor de todas as coisas, ele foi para um propósito, porque aonde Jesus estava, Jesus sempre direcionava-se, irmãos, com um propósito. Nós entendemos isso quando Jesus curou o paralítico à beira do tanque Betesda. A Bíblia diz que Jesus se ausentou dali, porque ali havia muitos enfermos, mas Jesus curou apenas um paralítico, que há 38 anos estava ali, e ele não podia sequer, ele não tinha condição de se lançar ao tanque, porque a Bíblia diz que de tempo em tempo, o anjo descia, agitava a água do tanque, e o primeiro que ali descia, era curado de qualquer tipo de enfermidade. E aquele homem estava ali há 38 anos enfermo, e ele não conseguia, talvez pela sua condição física, ele não tinha condição de se lançar ao tanque. E quando Jesus chega e pergunta: queres ficar são? Ele diz: Senhor, não tem ninguém que quando a água é agitada, me pegue e me jogue no tanque, porquanto eu estou aqui esperando. Mas
Jesus diz: então levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus isentou o homem do tanque e deu a ele a oportunidade de ser curado. Sabe por quê? Porque Jesus foi aquele tanque para um propósito: atender a necessidade de um homem que estava com ansiedade de ser curado, mas não tinha nenhuma expectativa, não tinha nenhuma condição. E Jesus, então, conhecedor de todas as coisas, foi ao tanque de Betesda para curar aquele homem. Por isso eu entendo, querido, que quando Jesus propõe no coração o intento de ir a Gadara, ele já sabia o que ia acontecer lá. E a Bíblia Sagrada diz que quando eles entram no barco para passar do outro lado do mar, do outro lado do lago, a Bíblia diz que uma grande tempestade se levanta, as ondas começam a levantar e começa então a entrar água no barco, e eles começam a perturbar-se. Jesus está descansando enquanto eles estão remando, enquanto eles estão atravessando, mas quando a situação fugiu ao controle dos discípulos, eles vão chamar Jesus e diz: mestre, a situação está difícil, nós estamos quase indo a pique, a tempestade está muito grande. Eu sei, querido, que ninguém conseguiria dormir num barco em que as ondas se levantam, em que joga o barco para lá, joga o barco para cá. Certamente Jesus sabia o que estava acontecendo, tão certo como Jesus sabia o que ia enfrentar do outro lado, Jesus também entendeu que aquele negócio era algo espiritual. Jesus se levanta, se posiciona no barco e diz: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E a Bíblia diz que o vento calou, o mar aquietou, tudo se fez bonança, e os discípulos olharam um para o outro e disseram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu de você jogava a mão para cima e glorificava, porque este homem é Jesus, e ele está aqui esta noite para receber o louvor da sua igreja. Você pode aplaudi-lo esta noite. Quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus chega do outro lado e pisa em terra, a Bíblia diz que vem um homem correndo ao seu encontro e se prostra diante dele e diz: que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? Vieste nos atormentados antes do tempo? E a Bíblia diz que Jesus manda que aquele demônio saia daquele homem. E então houve ali um diálogo entre Jesus e os demônios. Os demônios estavam possuindo a vida de um homem, que a Bíblia Sagrada diz, queridos, que este homem, ele era preso com grilhões, e todas as vezes que alguém tentava aprisioná-lo com grilhões, ele estourava, arrebentava aqueles grilhões. Ele não conseguia andar vestido, ele andava nu. Ele havia perdido completamente o raciocínio humano. Ele estava totalmente tomado por um espírito maligno. E não era um espírito. A Bíblia diz que quando Jesus pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: Legião, porque somos muito. Legião era o nome dado aos soldados romanos que compunham a sua cúpula de soldados, de aproximadamente 6.000 soldados. Uma legião composta por 6.000 soldados romanos. Então quando os demônios dizem somos legião porque somos muito, era 6.000 demônios que estavam atuando na vida daquele homem. Então, meus queridos irmãos, ele perdeu completamente o raciocínio humano, ele perdeu totalmente a condição humana. A Bíblia diz que ele andava todo rasgado, ele andava todo esfacelado, ora ruivando como um animal. Ele andava e morava nos sepulcros, se alimentava de carne humana, de cadáveres humanos. E a Bíblia diz, querido, que este homem era um terror. Este homem causava pânico à sociedade de Gadara. E quando Jesus chega ali, o Filho de Deus chega, os demônios se submetem à autoridade de Jesus. E quando Jesus diz assim: eu vim aqui para libertar este homem, os demônios dizem: não nos mande embora dessa cidade, permita-nos que nós adentramos aos porcos. E a Bíblia diz que pastavam ali uma manada de porcos, e Jesus autoriza que os demônios saiam do homem e entram nos porcos. E a Bíblia diz que os porcos
os endemoniados saíram e se lançaram por o precipício e caíram no mar e morreram afogados. A Bíblia Sagrada diz também, queridos, que todos ouviram o barulho, a confusão que estava acontecendo à beira daquele mar, e todos da cidade vieram correndo para ver o que estava acontecendo. E a Bíblia Sagrada diz que quando chegaram, viram aquele homem que antes não tinha prisão que o aprisionava, não tinha grilhões que o prendiam, não tinha roupa que parava no seu corpo, não tinha ninguém que acalmasse aquele homem. Mas quando eles chegaram, viram Jesus em pé ao lado daquele homem, e viram o homem assentado, coberto com roupa e calmamente tranquilo. Você pode aplaudir o nome de Jesus esta noite, porque aonde Jesus chega, chega paz, chega alegria, chega tranquilidade. Então nesta noite você está aqui, e se Jesus está aqui, tem alegria e tem paz para o teu coração. Quantos podem dizer amém? Oh, maravilha, Jesus! Quando eu olho para esta palavra, meus queridos irmãos, eu entendo que muitas vezes nós somos sufocados por circunstâncias, e quantas pessoas nós precisamos entender o mundo espiritual. Veja, meus queridos, que Jesus, quando está vindo no mar, a tempestade se levanta, Jesus acalma a tempestade. Jesus diz para o vento: cala-te, mar, aquieta-te, porque Jesus entendeu que aquilo ali era obra espiritual. Os demônios estavam usando forças da natureza para impedir que Jesus chegasse nos territórios de Gadara. Agora, quando Jesus chega, a mesma autoridade com que Jesus repreende o mar e o vento, Jesus repreende esses demônios. E este homem que não tinha paz, este homem que andava exatamente como a situação em que estava o mar, Jesus chega para acalmar este homem. Jesus o cobre com roupa, Jesus lhe devolve o juízo. Ele está sentado calmamente. O que as pessoas olhavam e admiravam e diziam: o que é isto? O que aconteceu? E alguém dizia: é que Jesus chegou. E quando Jesus chegou, a vida deste homem mudou. Quantas vidas aqui foram mudadas a partir de que encontraram-se com Jesus? A minha vida foi transformada quando Jesus entrou na minha, na tua, na nossa vida. A nossa vida foi transformada. Um dia a Bíblia diz que um homem cego de nascença encontrou com Jesus. Jesus cuspiu na terra, fez lodo, passou nos olhos dele e diz: vai, lava-te no tanque de Siloé. O homem foi, lavou e passou a enxergar. Mas o homem não conhecia Jesus. E quando as pessoas perguntavam: o que te aconteceu? Ele dizia: um homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou nos meus olhos e eu passei a enxergar. Ele disse: lava-te no tanque de Siloé. Eu fui, lavei e agora estou enxergando. Você conhece esse homem? Ainda não. Só sei que o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. A Bíblia diz: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, eu e você, nós o veremos. Um dia o veremos face a face e veremos como Ele é. Você pode aplaudir o nome dEle esta noite. Oh, ribicanda labassuri. Alguém pode te perguntar: você já viu Jesus? Eu não vi, mas sei que o nome dele é Jesus. E quando eu vê-lo, eu vou adorá-lo, eu vou adorá-lo, eu vou adorá-lo. Hoje eu só o adoro porque eu creio que ele existe e que ele transformou a minha vida. Agora, voltando aqui ao endemoniado de Gadara, quando ele é transformado por Jesus, a Bíblia diz que os homens da cidade olham para Jesus e dizem assim: se na entrada o senhor já arrumou essa confusão, imagina se o senhor entrar na cidade. Por favor, Senhor, não entra na nossa cidade não. Decápolis, terra dos gregos, muita influência, muito pecado, muita idolatria. E Jesus, ao pisar na terra, já houve confusão. Então eles disseram: por favor, não entra não.
Nós não queremos assumir os riscos. Nós não estamos preparados para assumir o risco. Imagine 2.000 porcos mortos. Tanto que esta província, ela não fazia parte do povo judeu, porque os judeus, eles não podiam comer porcos. Então 2.000 porcos para os judeus não refletia. Mas para Decápolis refletia muito, porque eles abasteciam o comércio. Imagine o prejuízo que causou aqueles 2.000 porcos que morreram. Então eles olharam para Jesus e disseram: por favor, ausenta-te de nós. E Jesus entra no barco com os discípulos. E eu acredito que Jesus deve ter dito para os discípulos: vamos embora, porque eu já acendi o fogo. E agora essa chama que eu acendi aqui, ninguém mais vai segurar. Quando o homem que foi curado por Jesus se aproxima de Jesus e diz: Senhor, por favor, deixa eu entrar no barco e ir contigo. Jesus disse: não. Volta para a tua casa. Vai para o meio dos teus e conta para eles como Jesus teve misericórdia de ti e como Ele te abençoou. Irmãos, você imagina esse homem voltando para casa e batendo palma na casa, ou batendo na porta, quando a família dele atendeu a porta e viu aquele homem em perfeito juízo, viu aquele homem são, viu aquele homem com uma roupa, o que eles devem ter pensado? O que aconteceu? O que aconteceu com você? Você não sabe o que aconteceu comigo hoje. Jesus, um homem chamado Jesus, ele teve um encontro comigo nas beiras daquela praia, e ele ministrou sobre a minha vida. Eu fui liberto, eu fui transformado. A Bíblia diz que ele começou a anunciar em Decápolis, nas 10 cidades. Ele começou a andar, e quando as pessoas olhavam um para o outro, quem sabe um já cutucava o outro: esse aí não é o fulano? Aquele que causava terror em Gadara? Olha lá, o que aconteceu com ele? Ei, o que aconteceu? Rapaz, não te conto, vem aqui que eu vou contar. E quando o homem começava a dar o testemunho, as pessoas aglomeravam, as multidões aglomeravam. Querido, os historiadores dizem que nas ruínas da cidade de Gadara, aproximadamente 5 igrejas eles encontraram, porque este missionário começou a contar quão grandes coisas o Senhor lhe fez, e o evangelho de Jesus foi pregado por um homem que foi transformado pelo poder do evangelho de Cristo. Você pode aplaudir o nome de Jesus esta noite? Diz aqui, ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Eu disse que Decápolis é uma confederação de 10 cidades. Então ele começou a andar em todas aquelas cidades como um missionário, dizendo quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Por quê? Porque todos conheciam a história daquele homem. Meu irmão, pregar o evangelho de Jesus é fácil. Pregar o evangelho de Jesus é contar quão grandes coisas Jesus te fez. É contar como Ele mudou a tua história, como Ele mudou a tua vida. Isso é pregar o evangelho, é ganhar alma para Jesus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: como você está diferente. Por que você é diferente? É porque eu tenho Jesus na minha vida. É porque Jesus mudou a minha história. É só olhar para a vida deste homem e ver, querido, como uma confederação de 10 cidades
impactadas pelo Evangelho, porque Jesus não pôde entrar, mas ele simplesmente chegou na praia e acendeu um pequeno fogo na vida de um homem, e este homem propagou este fogo por toda aquela região, e aonde aquele homem chegava, Jesus estava com ele, Jesus estava com ele, a presença de Jesus estava lá, e as pessoas olhavam e diziam: o que aconteceu? Um homem chamado Jesus, um homem chamado Jesus, um homem chamado Jesus, um homem chamado Jesus, um homem chamado Jesus. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado: um homem chamado Jesus mudou a minha história, mudou a minha história, mudou a minha história, e vai mudar a tua também, vai mudar a tua também, vai mudar a tua também. Aplauda o nome do Senhor esta noite. Orebacanda labassuri bicanda labas, alebachuri bicanda lamas. Como é importante, queridos, nós sabemos que estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. Mas nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos ganhar almas para o reino de Deus. Nós precisamos entender que enquanto estamos aqui reunidos, existem missionários que deixaram o conforto da sua casa, que deixaram o conforto da sua cidade, o conforto de falar no seu próprio idioma, de estar no meio da sua cultura, dos seus costumes, e estão do outro lado, em culturas diferentes, em povos diferentes, em línguas diferentes, mas abriram mão de tudo aqui para ir lá pregar o Evangelho e contar quão grandes coisas Deus me fez. Eles estão lá pregando, eles estão lá cantando, eles estão lá adorando. Quantas vezes bate a saudade da pátria, bate a saudade do lar, bate a saudade da família. Quantos eventos, aniversários, até mesmo final de ano, que nós passamos, nós reunimos as famílias, mas muitos dos missionários não têm esse privilégio. Eles passam aniversários e aniversários longe de casa, longe do lar. Eu já conheci muitos missionários que os pais morreram aqui no Brasil, eles não tiveram a oportunidade de vir, porque estavam tão longe que não dava tempo de chegar para o enterro dos próprios pais, mas abriram mão de tudo por causa do Evangelho de Cristo. Então, meu querido irmão, o que nós fazemos uma vez por mês, levantarmos uma oferta missionária para enviarmos, para sustentar estes missionários lá, é o mínimo que estamos fazendo pela obra de Deus, pela obra missionária. Eu quero esta noite te convidar, querido, para que você ore pelos missionários, por aqueles que abriram mão de tudo e estão no campo trabalhando. Vamos estar contribuindo, querido, para que eles não precisam se preocupar com o que vão comer, para que eles não precisam se preocupar se tem leite para as crianças, se tem o que comer na mesa. Não, tem uma igreja no Brasil que está nos sustentando. Nós só temos que nos preocupar em pregar o Evangelho, em visitar, em ganhar almas para o reino, porque o nosso sustento Deus está mandando, e Deus irá mandar através de nós, através da nossa igreja, através do Ministério Promessa. Nós temos uma aliança e nós vamos fazer a obra missionária, e quando chegarmos no céu, as almas que esses missionários ganharam lá, eu e você teremos participação, porque enquanto eles estavam no campo, nós estávamos abastecendo a despensa, nós estávamos sustentando, e o nome do Senhor será glorificado. Eu quero que você se ponha de pé esta noite, e nós vamos orar nesta noite, neste lugar. Eu sei que Deus está aqui para transformar vida, transformar história. Deus quer mudar a tua vida esta noite. Quem sabe o inimigo já fez você perder a perspectiva, quem sabe o inimigo já colocou na sua cabeça: não tem jeito para você, você não vai prosperar, nada na tua vida vai dar certo. Mas eu quero lhe dizer que um homem chamado Jesus está aqui esta noite para lhe dizer: é mentira do diabo, porque eu estou aqui e tudo vai dar certo na tua vida, tudo vai dar certo na tua história. Eu vou abençoar o teu futuro, eu vou abençoar a tua casa, eu vou abençoar a tua família. Você é obra-prima de Deus, você é escolhido por Deus, Deus te separou e Deus tem vitória para a tua vida. O programa Promessa está chegando nos seus momentos finais, mas para você que ficou curioso em conhecer um pouco mais sobre missões, eu faço um convite para você vir conhecer o nosso culto missionário. O culto missionário é realizado no último domingo de cada mês.
você vem até a nossa igreja, situada aqui na rua Rangel Pestana, número 30, no centro da cidade de Botucatu, e fica por dentro de tudo que a Igreja Assembleia de Deus Promessa está realizando no campo missionário. Quero passar para você também, meu amigo, minha amiga, os dias de culto da Igreja Assembleia de Deus Promessas. Os nossos cultos são realizados às quartas-feiras, à tarde da bênção, às 14h30, com a missionária Consuelo. Terça-feira, nós temos um culto especial à noite aqui na igreja sede, na rua Rangel Pestana, número 30, com a nossa pastora, a pastora Luciana Leão. Os cultos têm sido uma bênção, Deus tem operado milagres, palavras reveladas estão sendo direcionadas a algumas pessoas, todas as pessoas estão saindo daqui vitoriosas com esse culto da pastora Luciana, todas as terças-feiras, aqui na Igreja Assembleia de Deus Promessas. Às quintas-feiras, nosso pastor João Alexandre realiza o culto da vitória também às 19h30, 7h30 da noite. Aos sábados, o seu encontro é marcado com os jovens aqui da Igreja Promessas, todos os sábados às 7h30 da noite. Você tem um encontro marcado com os jovens da Igreja Assembleia de Deus Promessas. Pelo domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã e às 18h30, 6h30 da tarde, um grande culto da família. Venha você, traga toda a sua família, venha receber uma oração, venha receber o seu milagre e, acima de tudo, venha ouvir Deus falar com você. Deus, ele tem uma palavra para você e nós queremos conhecê-los, abraçá-los. Venha visitar os nossos dias de culto aqui na Igreja Assembleia de Deus Promessas, Rua Rangel Pestana, número 30, centro da cidade de Botucatu. Gostou? Sábado que vem tem mais programa Promessas, mas eu queria encerrar o programa orando por você. Feche os seus olhos neste momento e nós vamos orar. Senhor meu Deus, neste momento, Pai, o Senhor, que é um Deus onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Da mesma forma que o Senhor está aqui conosco, conduzindo esta programação, o Senhor também está ao lado desta pessoa que está nos assistindo, Senhor. Então, segundo a necessidade dos teus filhos, pela sua bondade e misericórdia, Senhor, abençoa cada família desta cidade, abençoa, Senhor, este jovem, abençoa, Senhor, este casal, este irmão, esta irmã, esse telespectador do programa Promessas, meu Deus, que eles possam conhecê-lo cada vez mais e sentir paixão pelo seu nome, Senhor. Se porventura alguém está doente, meu Deus, o Senhor tem poder para curar nesta tarde, meu Deus. Se tem alguém triste, o Senhor tem poder para alegrar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, visita estas famílias para a glória do seu nome. Eu abençoo cada um, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoado para a glória de Deus. Amém e amém. Deus abençoe, meus queridos. Não perca o próximo programa. Sábado tem mais programa Promessas, com muito mais matérias para vocês. Deus abençoe a toda a família de Botucatu. Santo, forte, tudo és para mim. Santo,